Com a gente. Está no ar. Momento de mensagem. Momento de mensagem. A gente vai trazer a mensagem para você. Os frutos são filhos do esforço de cada um. Uma história para a gente refletir. Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que iria percorrer seria tão longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar algo, coisa para acalmar o seu estômago. E de repente notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Assim esse homem continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se à beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: "Amigo, belo fruto você encontrou?" "É", respondeu o viajante, "eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos." E esse homem falou: "Mas você tem a pele machucada", observou o homem. "Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos." E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando, de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. A reflexão dessa história para a nossa vida. São dois homens. Um decidiu se lamuriar, vendo que os frutos estavam no alto da árvore e não pegou esses frutos. Mas o outro, mesmo sabendo que iria se machucar, subiu na árvore e colheu os frutos. Na nossa vida, também é assim. Os resultados que vamos conseguindo não são por si só. Chegam através das nossas energias, da nossa força de vontade, que será praticada, que será colocada em prática na nossa vida, sem se precipitar e nem esperar obter um benefício a curto prazo. Só se consegue colher os frutos aqueles que se esforçam para assim alcançar. A frase que até diz: um caminho de 1000 milhas começa com um único passo.
Por isso, muitas coisas da nossa vida precisam sim ser lutadas, precisam sim do nosso esforço, senão não vamos colher os frutos. Como esse homem que, apesar de saber que ele ia se machucar, que ele ia se esforçar, mas colheu os frutos. Ao contrário do outro homem que ficou se lamuriando, pois ele sim podia subir na árvore e colher os frutos, mas decidiu ficar. Mesmo com fome, decidiu ficar com fome, sabendo que ele poderia sim subir na árvore. Quando a gente entende o significado do esforço, estamos preparados para empreender em qualquer aventura da nossa vida, que surjam em nossa vida, os desafios, o crescimento pessoal, profissional. Por isso é fundamental dar o primeiro passo, iniciar um percurso que não sabemos quanto tempo irá durar, mas ele ainda nos aproxima muito mais dos frutos que queremos alcançar. Muitas vezes você se pergunta que a presença de Deus na sua vida está sendo difícil, que mesmo você colocando Deus na sua vida, você acaba pecando, acaba errando, mas para você colher os frutos de Deus, você precisa continuar. Não sei se você já ouviu falar de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Ele que fez quase 1000 tentativas para inventar a lâmpada, onde você está usando neste momento, onde clareia a sua escrivaninha, a sua mesa. Foi fruto de um homem que não desistiu. Quando perguntaram para ele, um dos seus auxiliares, por que ele não desistiu depois de tantos fracassos, depois de tantas tentativas? E Thomas Edison respondeu: foram várias tentativas que precisaram ser experimentadas, para assim chegar ao acerto, para assim chegar ao que eu inventei, a lâmpada, que revolucionou o mundo, que hoje você usufrui disso. Foram inúmeras tentativas. Talvez você precise sim de inúmeros erros, inúmeras tentativas para você recomeçar com um novo esforço, com mais inteligência. Talvez agora não deu certo, mas amanhã vai dar certo. Julgamos as pessoas que são bem-sucedidas, julgamos as pessoas que elas tiveram sorte. Talvez estamos errados em julgar isso. Atrás dessa vitória existem muitos fracassos, muitas noites mal dormidas, muitos momentos sombrios. Atrás de uma pessoa vitoriosa, que anda assim com o seu olhar no horizonte, porque ela passou por todos os desafios da vida, perdas. Porque sim, depois da tempestade vem sim a calmaria, onde podemos refletir, parar e pensar que sim, podemos recomeçar. Como acontece com os filhos de pais ricos. Os filhos que, quando assumem os patrimônios dos pais, empresas e outras coisas, colocam tudo a perder. Por que isso acontece? Porque eles receberam tudo aquilo pronto, não precisou o esforço. Acontece isso muito hoje. Filhos que perdem tudo dos seus pais, porque recebem tudo de mão beijada, sendo que seus pais trabalharam muito para montar aquela empresa, trabalharam muito para viver, mandar hoje para você um conforto. E acontece sim, filhos de pais pobres que acabam vencendo na vida, porque aprenderam desde cedo que é preciso o trabalho, que é preciso o esforço de cada dia. E que ainda muitos pais caem no erro de deixar tudo mais fácil para os filhos, achando que estão amando eles,
e no fim acabam desprotegendo, porque fazem de tudo para deixar muito mais fácil e acabam desprotegendo seus filhos, cegando eles que a vida não precisa de esforço, que tudo é muito fácil, que você pode ter seu carro para ir e vir, que não precisa trabalhar. Uma frase que eu vi, que muitas vezes a superproteção acaba desprotegendo, como eu tenho amigos meus que vivem até hoje com seus pais, porque os pais colocaram ele num círculo. Talvez muitas vezes você, pai, precisa sim deixar seu filho andar, voar, se esforçar. Muitas vezes você tem que deixar ele cair para ele aprender que precisa levantar. Antigamente, as famílias eram muito numerosas, muitas famílias carentes de alimentos, não tinham condições de dar um alimento completo para seus filhos. E esses filhos eram obrigados a ir à floresta, procurar alimentos para assim se alimentar. Iam pescar, iam fazer algum trabalho para arrecadar o seu dinheiro. Talvez pela carência daquelas famílias, ali estava crescendo uma coisa de muito valor, que cada filho estava aprendendo o valor do esforço, o valor de sair do seu lugar e buscar os seus caminhos. Chega desta ilusão de achar que as coisas são fáceis. Todas as coisas precisam ser conquistadas. Todas as coisas precisam ter o esforço de cada dia. Até mesmo o nosso caráter, até mesmo de ser uma pessoa melhor, precisamos sim desse esforço. Achando que vai ser num piscar de olhos, num passar de mágica em que tudo melhorou. Onde hoje você está errando, amanhã você já é o cara perfeito. Nada disso. É um caminho, é um trabalho interior, tijolo por tijolo. E não devemos desistir. Que muitas vezes eu também precisei cair no erro, quebrar a cabeça, ser avisado. Muitas vezes a minha mãe me falava, eu te avisei, mas mesmo assim eu cismava e ia no erro. Até que eu parei e pensei, não preciso mais disso. Preciso ouvir sim minha mãe, onde ela estava certa a todo tempo. Você, filho, ouça mais seus pais. Você, mãe, você, pai, aprenda ou ensine seu filho o valor do esforço. Como esse homem que preferiu sim subir na árvore para colher os frutos. E para colher os frutos, devemos nos esforçar. Muitas vezes vai vindo desânimo, a vontade de desistir, mas devemos ser fortes em continuar, se esforçar sim para amar mais, se esforçar sim para melhorar mais, se esforçar sim para seguir a Deus, a sua presença, se esforçar sim com a nossa saúde, com a nossa convivência espiritual. Vem, Senhor Jesus, nos dar um coração que queira subir nessa árvore e colher os frutos, mesmo sabendo que muitas vezes vamos nos machucar. Vem, Senhor, me dar a força de vontade nesses dias sombrios que passam em minha vida, de olhar pela janela e ver a vida que, com suas infinitas possibilidades,
Talvez hoje você não conseguiu esse emprego, mas amanhã pode ser oportunidade. Talvez hoje você não conseguiu, foi uma tentativa fracassada de conquistar o seu esposo, de conquistar a sua esposa e não deu certo. Talvez amanhã seja uma nova tentativa de fazer algo diferente, de lembrar sim como vocês se conheceram, dos bons momentos, onde aquilo fazia vibrar o seu coração. Muitas vezes precisamos sim retomar em nossa vida os momentos que nos faziam felizes, os momentos que nos faziam alegres, os momentos que nos faziam entusiasmados com a vida. Devemos sim retomar e voltar para nossa casa e voltar para o nosso coração. Talvez não aprendemos algo ainda e precisamos muitas vezes quebrar a cabeça, cair num buraco e ver que é preciso retomar a nossa vida. É preciso reconhecer sim a simplicidade de Deus na nossa vida, nos pequenos detalhes. Que muitas coisas na nossa vida não é feita no murmurinho da vida. Não é feito com os verbos e palavras, divulgando em redes sociais, falando para todo mundo das nossas conquistas. Muitas coisas são feitas no nosso laboratório interior. São feitas no silêncio, nossa construção em nosso lugar com Deus, nossa presença com a gente próprio, no nosso quarto sozinho, na nossa conversa consigo mesmo. Muitas vezes é momento de você se recolher, de tirar todo o excesso da sua vida e olhar para a sua vida e dizer para você mesmo que você se precisa. Se precisa, quando eu digo, você precisa de você próprio. De olhar para dentro de você e ver que precisa de um esforço a mais. De recomeçar, de acreditar. Talvez você ainda não começou o seu projeto de vida para esse ano. Talvez seja o momento de você recomeçar, sim, a qualquer momento. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, que possamos nos esforçar todos os dias para ser pessoas melhores, em dobrar a esquina, em abrir a janela e olhar a luz de Deus na nossa vida. Porque não adianta a gente viver só de palavras, porque a gente vive hoje num mundo onde muitas pessoas querem ensinar, muitas pessoas têm as suas fórmulas prontas, mas existe só um caminho, que é o caminho de Deus, onde Ele já diz: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Talvez você já está perdido com tantas simpatias, tantos caminhos, você que já foi para outras denominações, de igrejas, eu estou falando aqui, outros caminhos, como Santo Agostinho também fez isso, a vida de tantos santos, mas encontraram a verdadeira, a palavra verdadeira, o verdadeiro caminho, que é o caminho de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Deus, deixe Deus conduzir a sua vida, que Ele fará sim o esforço valer a pena, na sua vida, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Por isso, nunca pare de lutar.